Vivemos em uma sociedade onde todos querem ser ouvidos, onde as opiniões se multiplicam, onde cada gesto e cada palavra são expostos o tempo todo. Mas no meio de tanta falação, quem está realmente ouvindo? Quem está prestando atenção no que importa? O verdadeiro poder está em saber quando se calar, porque é no silêncio que encontramos clareza, foco e força. Quando você decide parar de se justificar, de falar sem pensar, de responder por impulso, você começa a ouvir a voz mais importante, a sua. O estoicismo nos ensina que para conquistar, é preciso aprender a dominar o próprio impulso. Falar menos, agir mais. E muitas vezes a verdadeira força vem do silêncio. Aquele espaço entre o que acontece e o que você escolhe fazer com isso. Você quer dominar sua vida? Então comece dominando suas palavras. Use o silêncio como sua maior arma. É nele que você encontra seu caminho. Antes de começar, quero que faça algo importante. Vá até os comentários e escreva: "Hoje dou mais um passo rumo à minha melhor versão." Parece algo simples, mas é muito mais profundo do que você pensa. Ao escrever essa frase, você está assumindo um compromisso com a sua própria evolução. Vamos começar. Número 1. Calar-se para encontrar uma direção. Você já tentou ficar em silêncio por 5 minutos? De verdade, sem música, sem celular, sem conversar. Apenas você, sentado ou em pé, encarando o próprio mundo interno. Parece simples, mas quando você tenta, descobre que o tempo estica, que o corpo inquieta, que a mente grita. E então vem a pergunta inevitável: por que é tão difícil ficar em silêncio? Porque o silêncio nos desnuda. Ele rasga as distrações, desmonta os disfarces, revela aquilo que a gente passa a vida tentando ignorar. No silêncio, os pensamentos que você empurra para o fundo começam a emergir. As inseguranças tomam forma. As dúvidas ganham voz. As dores que você varreu para debaixo do tapete finalmente olham nos seus olhos. O barulho externo que tanto buscamos, as notificações, os vídeos curtos, as conversas rasas, os compromissos constantes, servem muitas vezes como fuga. Um disfarce elegante para não encarar o caos que vive dentro. Mas o estoico não foge. Ele para, ele encara, ele mergulha. Epicteto escreveu: "Se alguém fala mal de você, e é verdade, corrija-se. Se for mentira, ria." Essa frase, à primeira vista, pode parecer simples, mas ela guarda um poder imenso. Autodomínio, tranquilidade diante da crítica, clareza emocional. E tudo isso só nasce de um lugar: o silêncio interno. Porque é nele que você ouve a si mesmo com sinceridade. É nele que você deixa de reagir automaticamente. E começa a escolher com consciência. Só no silêncio você consegue perceber com nitidez o que está te movendo. Está sendo guiado por raiva? Por inveja? Por medo? Ou por clareza? Por senso de justiça? Por propósito? Quando você reage no impulso, está entregando o seu poder ao outro. Está permitindo que o momento te conduza, que a emoção decida por você. Mas quando você escolhe calar, observar, respirar, você recupera esse poder. Você se posiciona como autor da própria reação. E isso, no mundo moderno, é quase um ato revolucionário. Pense nos grandes líderes, nos verdadeiros sábios, nos que não precisam levantar a voz para serem respeitados. São pessoas que não correm para responder, que não se afobam para provar algo. Elas escutam mais, observam mais, sentem o momento, e então falam, e quando falam são ouvidas. Porque consciência tem peso, e o peso da consciência só nasce do hábito de refletir antes de agir. O silêncio virou, curiosamente, uma forma de rebeldia. Em tempos de urgência, de excesso de opinião, de exposição forçada, quem cala, escolhe. E quem escolhe vive com mais direção. Mas atenção, calar não é se esconder, não é se omitir. O silêncio estoico é ativo, consciente. Ele não é passividade, é estratégia. É a inteligência de saber que falar menos é muitas vezes falar melhor. É a maturidade de entender que nem toda crítica merece resposta. Nem todo erro alheio merece correção. Nem toda conversa vale sua energia. A mente estoica sabe disso. Sabe que muitas batalhas se vencem com a postura, não com palavras. Com atitude silenciosa, com serenidade firme. Você quer crescer? Quer amadurecer de verdade? Então comece observando como você reage. Qual é o seu primeiro impulso diante de uma crítica injusta? Diante de um desafio emocional?
Diante de um comentário provocador, a maioria reage, poucos escolhem. E o sucesso, ao contrário do que dizem por aí, não é resultado de uma reação perfeita. É fruto de uma direção bem definida. E direção exige pausa, exige escuta, exige presença. Na próxima vez que algo te incomodar, experimente. Respire. Não diga nada. Apenas observe. O que você está sentindo? O que você está querendo responder? Por que isso te afeta tanto? Dê tempo ao tempo. Dê espaço entre o que te atinge e o que você decide fazer com isso. Esse espaço, essa pausa silenciosa, é o começo do autocontrole. E o autocontrole é a base de toda a liberdade, de todo o crescimento, de todo o sucesso real. No silêncio você começa a se escutar. E quando escuta de verdade, começa a dominar. Não os outros, mas a si mesmo. E quem domina a si mesmo não precisa dominar mais nada. No silêncio você se torna seu próprio mestre. No barulho você é só mais um reagindo por impulso, tentando provar que é alguém. E no fim, me diga com sinceridade, você quer ser reconhecido ou ser invencível? Número 2. Quando você fala menos, você vê mais. Já reparou como as pessoas mais sábias numa conversa geralmente são as que menos falam? Elas escutam com atenção, observam tudo, pesam cada palavra, e quando falam, é impossível não prestar atenção. Não é porque a voz delas é mais alta, mas porque vem de um lugar mais fundo. Existe uma presença diferente nessas pessoas. Elas não estão tentando se provar, nem ganhar discussão, nem preencher o espaço. Elas estão ali, inteiras, conscientes, absorvendo o que está acontecendo ao redor. O silêncio delas não é ausência, é força, é domínio. Num mundo em que todo mundo quer ser ouvido, o verdadeiro poder está em saber ouvir. Não ouvir só com os ouvidos, mas com os olhos, com o corpo, com a mente quieta. Quando você cala, você percebe gestos que antes ignorava, tons de voz que revelam mais do que palavras, olhares que dizem tudo sem dizer nada. Sêneca dizia: enquanto ensinamos, aprendemos. Mas antes de ensinar e antes de aprender é preciso escutar. E escutar exige mais do que atenção. Exige humildade. Porque ouvir sem a pressa de responder é aceitar que talvez você não saiba tudo. Que talvez exista algo ali que possa te transformar. Mas a maioria das pessoas está tão ocupada em manter uma imagem, em defender uma opinião, em repetir frases prontas, que se esquecem de olhar ao redor e perceber o que está realmente acontecendo. Quantas vezes você já saiu de uma conversa sentindo que falou demais e disse pouco? Ou que perdeu uma oportunidade porque não parou para ouvir de verdade? Quantas vezes o orgulho falou mais alto que a sabedoria? O silêncio é um mestre paciente. Ele te ensina a enxergar além das palavras, a escutar a energia por trás da fala, a identificar padrões que se repetem nas relações, nos conflitos, nas suas próprias reações. Ele te dá tempo para perceber onde está pisando antes de dar o próximo passo. E quanto mais você pratica o silêncio, mais você desenvolve um olhar estratégico. Começa a entender quem fala por medo, quem fala para manipular, quem fala para esconder uma verdade. Começa a notar que às vezes o grito vem da fraqueza e o silêncio vem da confiança. A mente estoica sabe que nem toda batalha precisa ser travada. Algumas se vencem com a simples decisão de não entrar no jogo. E para isso é preciso visão. E para ter visão é preciso silêncio. O silêncio é um filtro. Ele separa o essencial do ruído. Ele tira a neblina das suas decisões. Ele te mostra o que vale o seu tempo, sua energia, sua resposta. Quer uma vida mais leve, mais clara, mais lúcida? Fale menos, veja mais. Fale menos. E você vai perceber que a maioria das brigas não merecem resposta, que a maioria dos julgamentos não tem a ver com você, que a maioria das pressões vem de fora, mas só ganham força quando encontram eco dentro. No silêncio, você aprende que pode escolher o que te afeta, que pode ouvir sem absorver, que pode ver tudo, mas reagir só ao que realmente importa. E aí, nesse lugar, você deixa de ser reativo e começa a ser estratégico, porque quem vê mais decide melhor. E quem decide melhor anda mais longe, com mais leveza, com mais consistência, com menos arrependimentos. Então experimente. Hoje, agora, ao invés de responder no impulso, cale. Ao invés de julgar, observe. Ao invés de se explicar, respire e veja o que acontece.
Número 3. Use o silêncio como sua resposta mais forte. Nem sempre o silêncio é paz. Às vezes ele é a espada. E não falo daquele silêncio que reprime ou engole o que você sente. Estou falando de um silêncio consciente, escolhido, afiado. Aquele que você usa quando entende que responder não vale o seu tempo, que discutir não leva a nada, que provar algo para alguém é o caminho mais rápido para perder a si mesmo. Quantas vezes você foi provocado por alguém que só queria te tirar do eixo? Quantas vezes caiu na armadilha de explicar demais, se justificar demais, tentar convencer quem já tinha fechado os ouvidos? A verdade é que nem todo ataque merece resposta. Nem toda crítica merece explicação. E o silêncio nesses momentos não é fraqueza, é superioridade emocional. Marco Aurélio dizia: a melhor vingança é ser diferente daquilo que te feriu. E o silêncio muitas vezes é essa diferença. Quando você cala diante do veneno, você mostra que não está no mesmo nível. Quando você não responde ao desrespeito, você deixa claro que não vai abaixar o seu valor para caber na expectativa de ninguém. Mas isso exige coragem. E, principalmente, autocontrole. Porque o impulso natural é rebater, defender sua honra, sua imagem, sua razão. Mas quando você age no impulso, quem está no controle não é você, é o outro, é a situação, é o ego ferido. A mente estoica treina o oposto. Ela observa, analisa, e só depois escolhe se vale a pena agir. E muitas vezes a melhor escolha é o silêncio. Silêncio como recusa. Silêncio como estratégia. Silêncio como afirmação de poder. Não é ser omisso, é ser seletivo. É entender que seu foco é mais importante do que sua reputação diante de quem não quer te entender. É saber que sua energia é limitada e que gastá-la com quem não quer crescer com você é se sabotar. Mas atenção, o silêncio também pode ser cruel, se usado como fuga. Se você cala para evitar conflitos que precisam ser enfrentados, se você silencia diante de injustiças por medo de se posicionar, se você usa o silêncio para manipular, então ele deixa de ser virtude e vira veneno. Por isso, o silêncio estoico é sempre consciente. Ele vem de dentro, não de um bloqueio, mas de um domínio. Ele sabe quando calar é sabedoria e quando falar é necessário. Você não precisa explicar quem você é para todo mundo, nem precisa se defender de tudo que dizem. Quanto mais maduro você fica, menos necessidade sente de convencer alguém de qualquer coisa. Suas ações falam, sua paz fala, sua constância fala. E o silêncio grita, ele diz: eu não preciso provar nada. Então, na próxima vez que alguém te provocar, ou que você sentir aquele impulso de responder rápido, experimente calar, não por medo, mas por força. O silêncio pode ser a resposta mais forte. E quando você começa a entender isso, você se liberta. Porque aí ninguém mais te obriga a reagir. Você deixa de ser marionete e vira mestre. Número 4. Quando o silêncio cura o que a pressa machuca. Existe um tipo de dor que a gente só sente quando tudo para. Quando o barulho acaba, quando o mundo desacelera, e o que sobra é você, nu, diante do que ainda não cicatrizou. Por isso tanta gente foge do silêncio. Ele mostra o que a pressa esconde. Ele revela as feridas que a correria só empurra para debaixo do tapete. Mas o que não é visto, não é curado. Vivemos num ritmo onde parar parece fracasso, onde descansar é quase pecado, onde refletir virou luxo. O tempo todo somos incentivados a agir, a correr, a responder, a postar, a produzir, a vencer. Como se o valor da vida estivesse sempre no que se faz, nunca no que se sente. E é aí que o estoicismo entra com um convite silencioso, quase sussurrado. Pare, respire, observe. Marco Aurélio, imperador de Roma e mestre da introspecção, escrevia em suas meditações: volte para dentro de si mesmo. A alma tem um retiro que é sempre acessível. Esse retiro é o silêncio, e ele não é fácil de habitar. No início ele traz incômodo, traz lembranças, dúvidas, sentimentos que você preferia evitar. Mas se você aguenta, se você fica mais um pouco, ele começa a se transformar. O silêncio vira um bálsamo, um espaço de reconexão, um lugar onde você finalmente se escuta sem julgamento, onde o corpo fala, a mente solta, a alma respira, e nesse espaço nasce clareza. Você começa a perceber que estava lutando por coisas que não queria, agradando quem nem te vê,
correndo por caminhos que nem fazem mais sentido. Começa a se lembrar de quem era antes do cansaço, da comparação, da ansiedade disfarçada de ambição. O silêncio com o tempo te devolve a si mesmo. Mas para isso é preciso coragem. Coragem para pausar sem culpa. Coragem para escutar o que você sente, não só o que o mundo exige. Coragem para não se esconder mais atrás do estou ocupado, do não posso parar agora, do depois eu vejo isso. Porque o tempo não espera. E as feridas que você não cuida viram muros, pesos, padrões que se repetem. Você quer crescer? Evoluir? Ser forte de verdade? Então pare de ignorar o que dói. Pare de preencher todo o silêncio com distração. Pare de fugir de si com produtividade tóxica. Às vezes, a maior cura é simplesmente ficar em silêncio e deixar o coração falar. Sem filtro, sem pressa, sem medo. Escreve, caminha, respira, fica em silêncio e vê o que emerge. Vê o que precisa de atenção. Vê o que você está tentando resolver por fora, mas que, na verdade, só vai se curar por dentro. A pressa machuca o que só o silêncio consegue curar. Então crie esse espaço. Defenda esse tempo, porque ninguém vai fazer isso por você. E no fim, quando a dor se acalma, quando a clareza volta, quando você se reconecta, você percebe, o silêncio não era um castigo, era um convite. E aceitar esse convite muda tudo. Número 5. O silêncio como arte de não se explicar. Talvez uma das maiores tentações da nossa geração seja a necessidade de se explicar o tempo todo, justificar cada escolha, responder a cada crítica, dar contexto para tudo, como se o nosso valor estivesse constantemente em julgamento. Mas deixa eu te perguntar, você quer ser compreendido ou quer ser livre? Porque liberdade às vezes é simplesmente não responder, não se defender, não ceder à urgência de ser aceito por quem nem está disposto a te escutar de verdade. Existe uma força imensa em olhar alguém nos olhos, ouvir o que for, e simplesmente não reagir. Nem com raiva, nem com ironia, nem com justificativa. Só silêncio. Um silêncio inteiro, seguro, inabalável. O ego, claro, vai gritar. Vai pedir palco, vai dizer: você vai deixar assim? Mas a consciência responde: sim, porque isso não me define. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. E às vezes a reação mais poderosa é nenhuma. Não confunda isso com orgulho nem com indiferença. O silêncio aqui é maturidade. É não entrar na arena toda vez que te chamam. É não desperdiçar energia explicando seu caminho para quem nem caminharia com você. Explicar-se o tempo todo é viver de forma defensiva. É tentar controlar a percepção dos outros, o que, convenhamos, é uma batalha perdida. As pessoas enxergam a partir do que carregam. E muitas vezes o que elas enxergam em você diz mais sobre elas do que sobre você. Então, por que continuar tentando ajustar a lente dos outros? A mente estoica aprende a sustentar o próprio caminho em silêncio. Não por fraqueza, mas por foco. Ela entende que existe um desgaste desnecessário em tentar ser compreendido por quem não quer compreender. E mais ainda, que a explicação constante é um buraco onde escorre a sua autenticidade. Você quer viver uma vida verdadeira? Então aceite que nem todo mundo vai entender suas escolhas. E tudo bem. O silêncio também pode dizer: estou em paz com o que decidi. Ou, não preciso convencer ninguém. E de fato fala. Com o tempo, as ações se tornam mais claras do que qualquer discurso. E quem precisa se explicar menos, vive com mais leveza. Próxima vez que se sentir pressionado a se justificar, respira. Pergunte a si mesmo: essa explicação é para esclarecer ou é para agradar? Se for só para manter uma imagem, para evitar julgamento, para caber onde você não cabe mais, então talvez o silêncio seja o caminho mais sincero. Porque o silêncio não é a ausência de resposta. Ele é muitas vezes a resposta mais íntegra. Quem não se explica demais protege sua paz. E quem protege sua paz, protege tudo. Número 6. Quando o silêncio aumenta sua autoridade. Você já notou como algumas pessoas conseguem dominar um ambiente sem dizer quase nada? Elas não precisam levantar a voz, nem interromper, nem buscar aprovação. Elas chegam e, de alguma forma, todos sentem. A presença delas fala por elas. E o mais curioso, elas falam pouco. É que a autoridade de verdade não vem do volume, vem da consistência. Vem do que você faz quando ninguém está olhando.
da firmeza com que vive suas escolhas, do alinhamento entre o que pensa, sente e faz. O silêncio nesse contexto é presença sólida. É energia que não se apressa, que não se explica, que não se compara. Sêneca, com a clareza de quem enxergava além, dizia: aquele que é corajoso é livre. E o silêncio é, muitas vezes, o ato mais corajoso, porque exige segurança, exige confiança, exige saber quem você é, sem depender da reação dos outros para confirmar. Num mundo onde quase todo mundo fala demais, o silêncio cria contraste. Ele impõe ritmo. Ele te separa do comum. Pensa bem. Quantas vezes você já viu alguém tentando se impor no grito? E tudo o que transmitia era desespero. O silêncio bem posicionado, ao contrário, transmite convicção. Mostra que você não está ali para provar nada. Está ali para viver sua verdade. A mente estoica entende que falar pode ser útil, mas calar em muitos casos é mais poderoso. Porque quem cala por domínio escuta mais. Quem escuta mais compreende melhor. E quem compreende melhor, lidera com mais clareza. A autoridade silenciosa é construída no tempo, nos bastidores, nos detalhes. Está no jeito como você se comporta nos momentos difíceis, no autocontrole quando seria mais fácil explodir, na firmeza ao dizer não sem precisar se justificar, na serenidade diante da crítica. Quando você aprende a ficar em silêncio, não por medo, mas por força, você se torna alguém que os outros observam, porque sua presença carrega algo que não pode ser ensaiado, verdade. E aqui está um ponto crucial. Autoridade não é dom, é hábito. É resultado de escolhas pequenas repetidas com disciplina. E o silêncio, esse espaço interno de autocontrole e escuta, é a fundação onde tudo começa. A próxima vez que você estiver numa conversa importante, numa reunião, num momento de conflito, experimente não ser o primeiro a falar, espere, observe, deixe os outros mostrarem quem são e só depois, se for necessário, diga o essencial. Você vai perceber que quanto mais você domina seu silêncio, mais impacto tem suas palavras. Porque não é o quanto você fala que impressiona, é o quanto você vive o que diz. E quando o que você vive é coerente, o silêncio se transforma em autoridade natural. Sem forçar, sem provar, sem gritar, você simplesmente é. Número 7. O silêncio que te protege dos seus próprios impulsos. Quantas vezes você se arrependeu de algo que disse no calor do momento? Aquela resposta atravessada, a crítica impensada, a revelação feita sem cuidado, palavras jogadas como pedras, que depois se tornam feridas difíceis de curar. E o mais cruel, muitas vezes o dano é interno. Você fala e depois se culpa. Fala e sente que traiu a si mesmo. É por isso que o silêncio não é só uma prática de comunicação. Ele é uma defesa emocional, um escudo contra o seu próprio impulso. O estoico entende isso muito bem. Ele sabe que falar com raiva é dar voz ao caos. Que quando você fala sem pensar, você está deixando seu estado emocional decidir por você. E todo impulso que domina machuca. Epicteto dizia: nenhuma pessoa livre é escrava de suas paixões. E se tem algo que o silêncio oferece, é a chance de observar antes de agir, de dar espaço entre o que te afeta e o que você faz com isso. Esse espaço é sagrado. Ele é onde mora a liberdade. Na prática, isso significa: diante da crítica, pause. Diante da provocação, respire. Diante da raiva, não responda imediatamente. Dê tempo ao tempo, mesmo que sejam apenas segundos. Porque o que você diz nesses segundos pode mudar tudo. A vida moderna nos empurrou para a reação instantânea. Tudo tem que ser agora. Mensagem, resposta, opinião. Existe uma pressa coletiva que confunde velocidade com clareza. Mas a sabedoria está no atraso, na pausa, no momento de silêncio entre o sentir e o fazer. E esse silêncio não é passividade. É inteligência emocional em estado puro. Você quer ser alguém que domina a própria vida? Então comece dominando as próprias palavras. Comece percebendo como um impulso quer tomar o controle. E escolha não alimentá-lo. Escolha ficar em silêncio se for preciso, até a lucidez voltar. É impressionante como depois de alguns minutos aquilo que parecia urgente perde a importância. A raiva esfria, o orgulho recua, a resposta que parecia necessária se dissolve no tempo. E o que sobra é maturidade, autocontrole, força. O silêncio é o momento em que você se salva de si mesmo. E isso, no fim, é mais libertador do que vencer qualquer discussão. Você não precisa se manifestar toda vez que algo te atinge.
Nem precisa se defender de toda crítica, nem provar seu valor em cada conversa. Quando você domina o seu impulso, você mostra, para si mesmo, que está num novo nível. Um nível onde a paz pesa mais do que o ego. Então, na próxima vez que sentir a vontade de responder no grito, de reagir com pressa, de jogar as palavras para fora sem pensar, escolha o silêncio. Não o silêncio que reprime, mas o que protege, o que segura a mão da sua versão mais impulsiva e diz: calma, ainda não é hora. Porque às vezes crescer é isso, saber que você poderia dizer muita coisa, mas escolhe não dizer nada. Número 8. O silêncio como catalisador do foco. Você já percebeu como a sua mente se distrai com facilidade? Basta um som, uma notificação, uma conversa paralela, e lá se foi sua atenção. A concentração virou artigo de luxo. E quanto mais barulho por fora, mais dispersão por dentro. Mas o estoicismo nos lembra: o que você alimenta, cresce. E se você alimenta distração o dia inteiro, não adianta esperar foco na hora da decisão. Por isso o silêncio é tão necessário, não como isolamento do mundo, mas como uma prática diária de voltar para si. Um treino para aprender a estar inteiro numa só coisa por vez. Sêneca, com sua mente afiada, dizia: é parte da cura o desejo de ser curado. E o silêncio é o espaço onde esse desejo se manifesta. Onde você para de correr e começa de verdade a se organizar por dentro. Porque sem silêncio não tem foco. E sem foco você não constrói nada sólido. Você pode até começar 1000 coisas, mas não termina nenhuma. Pode consumir toneladas de conteúdo, mas não assimila nada. Pode estar cercado de oportunidades, mas não vê nenhuma com clareza. O barulho te confunde. O silêncio te alinha. Imagine sua mente como uma sala cheia de vozes. Cada notificação, cada pensamento ansioso, cada comentário inútil, é uma voz gritando dentro dessa sala. Agora imagine que você começa a calar uma por uma. Aos poucos, sobra espaço. A luz entra. Você respira. E finalmente consegue enxergar o que estava ali o tempo todo. Isso é foco. A capacidade de ver com nitidez o que realmente importa. E o silêncio é o ambiente onde essa nitidez acontece. Você quer produzir mais? Pensar melhor? Criar com mais profundidade? Então comece protegendo seu espaço de silêncio. Crie pequenos rituais onde o mundo fica de fora e só você fica ali, presente. 5 minutos sem celular. 10 minutos de respiração consciente. Um tempo para escrever, para andar sem música, para só observar. Parece pouco, mas é nesses espaços que você recupera a sua atenção, que você retoma as rédeas. E aqui vai uma verdade difícil, mas necessária. A falta de foco não é falta de disciplina, é excesso de ruído. Você não precisa se cobrar mais nem se forçar mais. Precisa, antes de tudo, se ouvir mais. Porque quando você se escuta, você entende o que é prioridade. E quando entende a prioridade, tudo o resto se organiza ao redor. O silêncio é o ponto de partida. Ele limpa o terreno, clareia a visão, afina sua direção. E com o tempo, o que era caótico vira caminho. Número 9. O silêncio como caminho para a autossuficiência. Você já se pegou esperando aprovação? Talvez tenha tomado uma decisão certa, mas ainda assim quis ouvir alguém dizer: você fez bem. Talvez tenha vivido um momento importante, mas só se sentiu validado depois do elogio. Talvez tenha feito algo por si, e mesmo assim sentiu vontade de mostrar para alguém. A necessidade de reconhecimento é uma das prisões mais silenciosas da alma. E o que nos prende muitas vezes não são as correntes visíveis, mas as que aprendemos a carregar sem perceber, a de agradar, a de justificar, a de depender do olhar do outro para se sentir inteiro. E é aqui que o silêncio revela seu papel mais profundo. Ele é um portal para a autossuficiência. Quando você começa a passar tempo em silêncio, não apenas sem falar, mas sem buscar resposta lá fora, algo muda. Você deixa de depender do eco do mundo para saber quem é. Deixa de correr atrás de palmas, de curtidas, de concordância. Você começa a construir um centro interno, uma espécie de solo firme onde pisa mesmo quando o mundo está instável. O estoicismo nos ensina a buscar essa base. Marco Aurélio escrevia quase como quem reza para si mesmo. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E que tipo de pensamento nasce quando o tempo todo você está pedindo permissão para ser você? O silêncio te devolve autonomia, porque nele você aprende a ser o seu próprio parâmetro.
Começa a perguntar menos o que os outros acham e mais, isso é coerente comigo? A voz externa perde volume. A voz interna, antes abafada, começa a crescer. E quando essa voz se fortalece, você muda. Você passa a se vestir por si, a trabalhar com propósito, a fazer escolhas com intenção e, principalmente, a não buscar constantemente ser entendido. Porque quem vive de explicação, vive dependente. Quem vive de validação, vive cansado. O silêncio quebra esse ciclo. Ele não te isola, ele te sustenta. Na prática, isso significa tomar decisões sem consultar a plateia. Significa encarar dias difíceis sem se exibir. Significa crescer em silêncio, plantar, regar e esperar, sem a ansiedade de mostrar o broto a cada novo passo. Você não precisa expor tudo o que pensa, nem compartilhar cada vitória, nem provar que está certo. Às vezes, o verdadeiro crescimento acontece onde ninguém está olhando. E é nesse ponto que a autossuficiência floresce. Não como orgulho, mas como liberdade. Você começa a perceber que estar em paz com suas escolhas é mais valioso do que ser aplaudido. Que estar inteiro em silêncio vale mais do que estar popular no barulho. Que viver com propósito é mais forte do que viver para ser notado. Claro, somos seres sociais. Precisamos de troca, de afeto, de escuta. Mas uma coisa é trocar, outra é depender. O que o silêncio ensina é a não ser refém da opinião alheia, a confiar no próprio critério, a respeitar seu tempo, seu processo, sua verdade. E quando você aprende a se sustentar por dentro, ninguém mais tem o poder de te desmontar por fora. A próxima vez que sentir vontade de mostrar algo só para provar que está bem, pause. Se pergunte: eu preciso que vejam? Ou só preciso saber que estou no caminho certo? Quando você chega ao ponto de não precisar mostrar, é porque já sabe. E quem sabe cala, porque não há mais nada a ser dito. Número 10. O silêncio como prova de força emocional. A maioria das pessoas ainda acredita que força é fazer barulho, falar alto, mostrar presença em cada palavra, em cada movimento. Como se firmeza estivesse ligada ao tom da voz ou à resposta imediata. Mas há uma força que não grita, uma força que não se impõe, que não precisa vencer, porque já entendeu que não está numa disputa, e essa força nasce do silêncio. Talvez o maior sinal de maturidade emocional seja a capacidade de permanecer em paz, mesmo quando tudo convida ao contrário, de ouvir uma provocação e não reagir, de lidar com frustração sem explodir, de enfrentar injustiça sem se tornar injusto, de sentir tudo e ainda assim escolher o que fazer com isso. E para isso não existe atalho. Existe treino, existe presença, existe silêncio. Epicteto dizia: se você deseja ser bom, primeiro acredite que é possível. E acreditar nisso na prática é se recusar a ser guiado pelos instintos mais baixos. É não cair na armadilha de viver reagindo, como um animal acuado, sempre no limite, sempre no calor da emoção. No silêncio você cria espaço entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço, nasce a escolha. Você não responde mais no impulso. Você percebe o que está sentindo, entende o que aquilo significa, e só depois, se for o caso, age, com clareza, com direção, com força real. Imagine o seguinte: alguém te acusa injustamente. Fala alto, aponta o dedo, tenta te desestabilizar. Qual é a reação automática? Revidar, se defender, contra-atacar. Mas e se você respira fundo, se mantém calmo, olha nos olhos e escolhe não reagir? Isso não é covardia. Isso é poder. Porque você não está evitando o conflito, você está escolhendo não ser moldado por ele. Está dizendo com seu silêncio: eu não sou controlado pelas suas palavras. Eu não estou aqui para disputar território emocional. É nesse ponto que você deixa de ser vulnerável ao caos dos outros. Porque você se conhece, você se sustenta, você tem onde se apoiar. E aqui está o segredo. O silêncio não é só um comportamento. É um estado, um lugar interno onde você não precisa provar, nem vencer, nem convencer. Onde você simplesmente existe com firmeza. Claro, há momentos em que falar é necessário, em que o silêncio seria omissão. Mas esses momentos são raros. A maioria das situações do cotidiano, críticas, discordâncias, conflitos pequenos, não precisam da sua energia total. Elas precisam da sua lucidez. E lucidez só nasce no silêncio. O estoico não é frio. Ele sente tudo,
mas escolhe o que fazer com o que sente. Ele não se endurece, ele se fortalece, e sua força é justamente essa: sentir sem ser destruído, ser provocado sem se desequilibrar, ouvir sem absorver, calar sem se apagar. A próxima vez que algo te incomodar, ou que alguém tentar tirar você do seu centro, lembre-se: você não precisa provar nada para ninguém. Nem sempre quem grita está certo, e nem sempre quem cala é fraco. Às vezes o silêncio é a única resposta que carrega real autoridade. Porque quando a tempestade passar, e ela sempre passa, quem manteve o equilíbrio será lembrado. Quem soube calar com dignidade será respeitado. E quem transformou o próprio silêncio em força, esse estará sempre um passo à frente. Número 11. O silêncio que rompe o ciclo da reatividade. Você já percebeu como muitos dos seus problemas começam com uma resposta mal pensada? Às vezes é uma palavra atravessada no momento errado, um comentário impulsivo, um desabafo precipitado que vira conflito, uma opinião não solicitada que fere, um julgamento que escapa sem filtro. Depois vem o arrependimento, o desgaste, o peso. E tudo por quê? Porque você reagiu no automático, porque não houve silêncio entre o que sentiu e o que fez. A maioria de nós vive assim, reagindo. A cada estímulo, uma resposta. A cada desconforto, uma fuga. A cada crítica, uma defesa. Como se fôssemos botões sendo apertados o tempo todo, sem nenhum espaço entre o impacto e a reação. E é aí que mora o sofrimento. Não no que acontece, mas em como você responde ao que acontece. O silêncio, nesse cenário, é como uma chave de pausa. Ele quebra o ciclo. Ele cria um intervalo precioso entre o mundo e a sua reação. E nesse intervalo nasce liberdade. Marco Aurélio, que enfrentava guerras externas e internas todos os dias, escreveu: "A calma é invencível." Parece simples, mas pense no peso disso. A calma não como ausência de conflito, mas como invulnerabilidade emocional. Uma calma que não depende das circunstâncias. Uma calma construída, cultivada, treinada e alimentada dia após dia pelo silêncio. Quando você começa a praticar o silêncio diante do desconforto, algo muda. Você passa a perceber os gatilhos antes que eles disparem. Percebe a raiva se formando, mas não se deixa dominar. Sente a ansiedade crescendo, mas escolhe respirar. Você começa a enxergar a diferença entre o que é seu e o que só está tentando te arrastar para um lugar onde você já não quer mais ir. E essa percepção é libertadora, porque ela devolve a escolha. Você não é mais escravo da provocação, não é mais refém da sua própria pressa. Você pode conscientemente decidir quando falar, quando calar, quando agir, quando apenas observar. E isso transforma suas relações. De verdade. Quando você cala diante de um ataque, você evita alimentar o fogo. Quando você escuta sem interromper, você desarma o outro. Quando você espera antes de dar opinião, sua palavra ganha peso. Quando você respira antes de explodir, você salva não só o momento, mas muitas vezes vínculos importantes. A reatividade é o maior ladrão da sua energia emocional. E o silêncio é o alarme que te acorda no meio desse roubo. Ele te faz lembrar que nem tudo precisa ser respondido, que nem todo incômodo precisa de voz, que muitas vezes o que parece urgente é só barulho passageiro. Próxima vez que algo te irritar, experimente isso. Fique em silêncio. Mas um silêncio ativo, consciente, firme. Não um silêncio que se encolhe, mas que se impõe. Respire, espere e veja o que acontece dentro de você. Veja como a emoção perde força quando não encontra eco. Veja como você volta ao eixo quando não se entrega ao impulso. É assim que começa o fim da reatividade. E o começo de uma vida com mais presença, mais domínio, mais leveza. Silêncio não é omissão, é soberania. É você dizendo com sua calma: eu decido como vou responder à vida. E isso é liberdade. Número 12. O silêncio que revela o essencial. Vivemos cercados por excesso. Informação demais, estímulo demais, urgência demais, vozes demais. Todo mundo dizendo o que você deveria fazer, sentir, seguir. O que é sucesso, o que é fracasso, o que é certo, o que é errado. E aí você se vê tentando dar conta de tudo. Ser produtivo, bem-sucedido, interessante, equilibrado, inteligente, disponível, atualizado, tudo ao mesmo tempo. É como se houvesse um manual invisível dizendo o que você precisa ser para ser aceito. Mas aceito por quem?
chega um momento em que essa busca esgota. E é nesse ponto que o silêncio se torna mais do que um respiro. Ele vira um crivo, uma peneira, uma lente que separa o que é essencial do que é ruído. No silêncio, você começa a enxergar o que estava ali o tempo todo, mas coberto por excesso. Aquilo que realmente importa, aquilo que é seu, aquilo que fica quando o barulho passa. Sêneca escreveu: é rico quem se contenta com o pouco. Mas só é possível saber o que é pouco o suficiente quando você para de ser bombardeado pelo muito. E para isso, o silêncio é indispensável. Ele não apenas limpa, ele revela. É no silêncio que você percebe que talvez esteja lutando por coisas que nunca quis, que talvez esteja preso em expectativas que nem são suas, que talvez o estilo de vida que você vem tentando alcançar não combina com a sua natureza. Você começa a sentir lá no fundo que talvez não precise ser tudo, nem para todos. E isso, meu amigo, é um alívio imenso. Você não precisa agradar todo mundo. Não precisa provar nada. Não precisa seguir o fluxo só porque ele é o mais cheio. No silêncio você percebe que há caminhos mais lentos, mais calmos, mais leves, e que esses caminhos podem ser justamente os mais verdadeiros. Mas atenção, encontrar o essencial não é abandonar tudo. É saber escolher. É olhar para sua rotina, seus hábitos, seus desejos, e se perguntar com honestidade: isso é meu ou é ruído? E você só vai conseguir fazer essa pergunta quando calar o mundo por alguns instantes. Quando desligar a comparação. Quando parar de correr para observar onde realmente está pisando. O silêncio também é desconfortável, porque ele tira as distrações que te anestesiam. Mas depois da ansiedade inicial, vem algo precioso: clareza. Você começa a dizer não com mais facilidade, a dizer sim com mais intenção. Começa a sentir prazer no simples. Começa a enxergar beleza na rotina. Começa a valorizar o que já tem, em vez de viver com fome do que ainda falta. É o silêncio que te reconecta com o que é real. Na prática, isso significa rever suas metas, reduzir seus compromissos, tirar um tempo no dia só para sentir, cancelar a pressa de ser extraordinário e começar a ser inteiro. Porque no fim das contas, o que destrói não é o erro, é o excesso. E o que cura não é o acerto, é o essencial. O silêncio é o lugar onde esse essencial se revela. Não com estardalhaço, mas com leveza. Não com respostas prontas, mas com espaço. Então se dê esse espaço. Não como luxo, mas como necessidade. Silencie. Observe. Sinta. E você vai perceber que tudo aquilo que parecia vital era só barulho. Número 13. O silêncio que aprofunda conexões. A gente aprendeu que conexão se faz falando. Que bons relacionamentos são construídos com diálogo constante, troca intensa, presença ativa. E sim, palavras têm seu valor. Conversas curam, constroem, alinham. Mas tem algo que quase ninguém ensina. O silêncio também é linguagem. E às vezes é ele quem fala mais alto. Pensa numa cena simples. 2 pessoas sentadas, sem dizer nada, mas confortáveis. Sem ansiedade, sem necessidade de preencher o vazio, sem pressa para fugir do momento. Só presença. Só respiração sincronizada. Só a paz de não precisar performar. Isso é intimidade. Isso é confiança. Porque o silêncio entre 2 pessoas pode dizer: eu estou aqui inteiro sem máscara. Pode dizer: não preciso falar o tempo todo para ser visto. Pode dizer: me sinto seguro ao seu lado mesmo sem dizer nada. O estoico entende que o silêncio não afasta. Ele revela. Revela o nível da relação. Revela se há conforto ou desconforto. Se há presença real ou apenas conveniência. Porque onde há ruído forçado, há desconexão disfarçada de proximidade. E mais. O silêncio também mostra quem escuta de verdade. Tem gente que só espera a sua vez de falar, que responde antes mesmo de ouvir, que enxerga a conversa como um duelo, não como uma ponte. E nesses casos, quanto mais você fala, mais se afasta. Porque não é ouvido, é analisado. Mas quando alguém te escuta em silêncio, sem pressa de opinar, sem julgamento no olhar, com atenção inteira, você sente. Seu corpo relaxa, sua fala muda, sua alma se entrega. Porque ali existe espaço, ali existe presença. Marco Aurélio escreveu: escute com atenção mesmo os que têm pouco a dizer. Essa frase não é sobre tolerância, é sobre sabedoria.
Porque todo mundo em algum ponto está dizendo algo que precisa ser acolhido, mesmo que mal formulado, mesmo que tímido, mesmo que incompleto. E isso só acontece quando há silêncio entre você e o outro. Mas há ainda um outro lado, mais íntimo, o silêncio dentro dos próprios vínculos. Porque também existe o silêncio que cura, o silêncio que respeita, o silêncio que protege. Às vezes não é hora de falar. É hora de dar espaço, de não forçar a conversa, de permitir que o outro viva sua dor no tempo dele. Tem vínculos que se fortalecem na pausa. Tem afetos que crescem no recolhimento. E também tem o silêncio que diz tudo. Quando um olhar substitui um discurso. Quando um toque comunica mais do que 1000 justificativas. Quando o não dito se torna mais verdadeiro do que qualquer explicação. Na pressa de resolver, às vezes a gente estraga. Na ânsia de esclarecer, confunde. No desespero de falar, a gente afasta. Você quer relações mais profundas? Então aprenda a sustentar o silêncio sem ansiedade. Aprenda a ouvir mais, a observar o que está por trás da fala, a respeitar o tempo do outro sem invadir com palavras. E, acima de tudo, aprenda a ficar em silêncio com alguém. E ainda assim se sentir completamente conectado. Porque quando a presença é real, o silêncio não separa. Ele une. Número 14. A força de escolher o momento certo para falar. Você já se deu conta de quantas palavras você usa no dia? Quantas vezes se sente compelido a falar, a opinar, a justificar? Em um mundo onde a comunicação é constantemente estimulada, muitas vezes acabamos dizendo coisas que não precisariam ser ditas, ou falando demais quando o simples seria suficiente. A verdade é que, às vezes, falar é a coisa mais fácil a fazer. O silêncio, por outro lado, exige sabedoria, exige discernimento, exige o conhecimento de que nem toda situação exige uma resposta verbal. Sabe aquele momento em que você sente o impulso de dar a sua opinião, de compartilhar o que pensa, de colocar sua perspectiva sobre algo? Esse é o momento de maior fragilidade, porque muitas vezes é no impulso que o ego se revela. É quando não pensamos que as palavras saem sem controle, em excesso ou fora de contexto. E por que isso acontece? Porque, no fundo, muitos de nós ainda acreditamos que o valor de nossas palavras está diretamente ligado à quantidade delas. Falamos demais para sermos ouvidos, para nos sentirmos importantes, para preencher o vazio de um momento desconfortável. Mas o que aconteceria se você começasse a perguntar a si mesmo: preciso falar agora? Isso realmente adiciona valor à conversa? Esse é o ponto de inflexão. O silêncio, como uma prática, te ensina que nem sempre é necessário preencher os espaços com palavras. Às vezes, a maior força está em esperar, em ouvir, em perceber o que não foi dito, em reconhecer o que a situação pede, antes de agir ou falar. Marco Aurélio, sábio imperador e mestre do autocontrole, dizia: a palavra é o reflexo do nosso caráter. Ou seja, as palavras faladas revelam quem somos, o que estamos pensando, e, mais importante ainda, o que queremos dos outros. Quando escolhemos falar na hora certa, com intenção, nossa palavra se torna um ato de sabedoria. Mas quando falamos sem pensar, apenas para preencher o vazio, nos tornamos reféns daquilo que saímos dizendo. Você já percebeu como algumas pessoas se destacam pela sua capacidade de falar o mínimo possível, mas ainda assim têm uma presença inegável? Elas não falam mais, falam melhor. Não se apressam em dar respostas, mas as respostas que dão carregam profundidade. Esse é o poder da escolha. O poder de saber quando falar e quando se calar. Quando você domina isso, você se coloca no controle da situação. Sua palavra ganha peso, porque vem de um lugar de sabedoria e não de impulso. Ela é medida, pensada, precisa. E quando você decide quando falar, você não se torna escravo das circunstâncias ou das expectativas dos outros. E o que é mais incrível nisso tudo, o silêncio não diminui você. Pelo contrário, ele te coloca no centro da situação. Ele te permite observar, entender, e quando for o momento certo, agir ou falar com mais clareza, mais autoridade. Na próxima vez que se sentir pressionado a dar uma resposta rápida, pare. Respire. Pergunte-se: isso vai realmente agregar alguma coisa? Vai acrescentar valor à situação ou vai apenas alimentar o ruído? E você vai perceber que, com o tempo, escolher o momento certo para falar não só te faz mais sábio, mas também mais respeitado.
Porque palavras não precisam ser constantes para serem poderosas. Às vezes, a verdadeira força vem na pausa, na paciência, no saber quando não dizer nada. Você não precisa provar nada a ninguém. Sua presença, seu silêncio e suas palavras bem escolhidas falam por você. Número 15. A liberdade que surge quando você se cala. Imagine um dia onde você não precisa explicar suas escolhas. Onde ninguém te pressiona para justificar seus passos, onde não há cobrança sobre suas atitudes ou a necessidade de mostrar a todo momento que você está ocupado, importante ou realizando. Esse cenário parece um sonho distante, não é? Mas talvez a chave para essa liberdade silenciosa esteja mais perto do que você imagina. A verdade é que, muitas vezes, nossa vida se torna um grande espetáculo. Somos convidados a mostrar o tempo todo. Para os outros, para nós mesmos, até para o mundo virtual. Cada ação nossa precisa ser registrada, compartilhada, comentada. E esse ciclo, embora envolvente, nos aprisiona. Nos transforma em reféns de uma validação constante. A necessidade de ser visto, de ser reconhecido, cria uma pressão invisível que nos impede de viver livremente. Mas e se a verdadeira liberdade não estivesse no que você mostra, mas no que você deixa de mostrar? O silêncio tem essa capacidade. Ele é a liberdade de não precisar se explicar. Ele é a liberdade de não ter que se justificar, de não ser refém da opinião alheia, de não se preocupar em moldar sua imagem o tempo todo. O silêncio te devolve o poder de existir sem precisar de aprovação. Epicteto, com sua sabedoria prática, escreveu: "O que está fora do seu controle não se aflija." E quantas vezes nos afligimos exatamente por tentar controlar a percepção dos outros? Por tentar fazer com que todo mundo entenda as nossas escolhas, veja o valor no que fazemos e aprove a nossa maneira de ser. O silêncio, por sua vez, é a libertação disso tudo. Ele não exige explicações, ele simplesmente é. Ele permite que você faça as suas escolhas sem olhar para trás, sem se preocupar com os olhos que te observam ou com a pressão para provar algo. E quando você se cala, você começa a perceber o quanto a opinião dos outros tem um peso desproporcional na sua vida. Você começa a questionar: por que preciso provar que estou no caminho certo? Por que essa constante busca por reconhecimento? Você se dá conta de que a liberdade verdadeira não vem de se afirmar para o mundo, mas de se afirmar para si mesmo. É saber que você é suficiente, mesmo sem aplausos, mesmo sem olhares atentos. O silêncio, nesse caso, não é um vazio, mas um espaço de recuperação e de reconexão. Ele te permite estar com você mesmo, sem as distrações externas, sem as expectativas que o mundo coloca sobre seus ombros. E ao fazer isso, você se encontra, não no que faz, mas no que é. E o mais libertador disso tudo, quando você se dá esse espaço, você não só encontra paz interior, mas também começa a tomar decisões mais firmes, mais autênticas, mais alinhadas com quem você realmente é. Você não está mais à mercê das influências externas. Sua vida começa a ser guiada pela sua própria sabedoria, pela sua própria voz interna, que só pode ser ouvida no silêncio. Na próxima vez que sentir a pressão de falar, de explicar, de justificar suas ações, pare, respire, pergunte a si mesmo: isso é realmente importante? Eu estou fazendo isso porque é o que quero ou porque estou tentando agradar os outros? Se você parar e se permitir o silêncio, você vai perceber que muito daquilo que você acha essencial simplesmente não é. E ao deixar de lado essa necessidade, você encontra a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você é, sem amarras, sem falsas expectativas, sem o peso do julgamento. Porque a liberdade, como o silêncio, não precisa ser anunciada. Ela simplesmente existe. E quando você a reconhece, você vive plenamente. Número 16. Como o silêncio transforma o conflito em crescimento. Quando você entra em um conflito, o que você realmente busca? Vencer? Defender seu ponto de vista? Provar que está certo? Em muitos casos, nossa primeira reação é a de querer se impor, de querer responder na mesma moeda. Mas o que aconteceria se você olhasse para o conflito de outra perspectiva, não como uma batalha a ser ganha, mas como uma oportunidade para crescer? O silêncio tem esse poder. Ele transforma o conflito. Em vez de alimentar a briga, ele oferece a chance de reflexão, de aprendizado, de empatia. Quando você escolhe calar, não está cedendo. Está fortalecendo a sua posição, porque você dá a si mesmo tempo para entender o que realmente está acontecendo.
e não apenas reagir de forma automática. Na vida cotidiana, a maioria dos conflitos surge da impaciência. Você é provocado e logo responde, sem sequer perceber as reais intenções por trás das palavras. O silêncio, então, é a pausa que permite enxergar além das palavras. É a capacidade de ver a raiz do conflito, entender suas causas, perceber que o que está em jogo pode ser mais profundo do que simplesmente estar certo. É interessante como o estoicismo lida com isso. Epicteto, em sua sabedoria, nos lembra de que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre eles. Ou seja, o conflito não é um problema em si, mas a maneira como reagimos a ele. Quando você reage de forma impulsiva, você apenas reforça o ciclo de reatividade e de desentendimentos. Mas o silêncio interrompe esse ciclo. Parece estranho pensar que, ao se calar, você pode estar ganhando, mas é exatamente isso. O silêncio no meio de um conflito coloca você em uma posição de poder. O poder de escolher sua resposta, de observar sem julgar, de escutar antes de falar. Ele te dá espaço para refletir. E muitas vezes a melhor resposta é aquela que não é dada imediatamente. Não estou dizendo que o silêncio é sempre a resposta. Há momentos em que é preciso falar, se posicionar, defender o que é justo. Mas na maioria dos casos, o silêncio te dá o discernimento necessário para fazer isso com sabedoria. Ele te ajuda a distinguir o que realmente vale a pena ser dito e o que é apenas ruído emocional. E mais, o silêncio em meio ao conflito também abre espaço para a empatia. Quando você se cala, você começa a escutar não apenas o que a outra pessoa está dizendo, mas também o que ela realmente sente. Você começa a perceber que muitas vezes o que está por trás da raiva ou da agressão não é um ataque pessoal, mas uma dor, uma frustração não expressa de forma clara. Agora imagine o impacto disso. Em vez de reagir ao ataque, você responde com compreensão. Em vez de reforçar a discórdia, você abre a porta para o entendimento. Esse é o verdadeiro poder do silêncio. Ele não apenas te dá controle sobre suas próprias emoções, mas também transforma a dinâmica do conflito, fazendo dele um terreno fértil para o crescimento mútuo. Na próxima vez que um conflito surgir, experimente dar um passo atrás. Respire. Não se deixe arrastar pela primeira emoção que aparecer. Observe o que está acontecendo, o que a outra pessoa está realmente dizendo. E o que você está dizendo a si mesmo sobre o que está acontecendo. O silêncio oferece a oportunidade de fazer isso, de não cair na armadilha da reatividade e de transformar o conflito não em uma derrota, mas em um aprendizado. Quando você se acalma e se silencia, você tem a chance de ver o conflito como uma chance de crescimento pessoal. Você sai mais forte, mais centrado, mais sábio. E muitas vezes, a outra pessoa também sai transformada. Porque o silêncio cria um espaço onde a verdadeira comunicação pode acontecer, onde o ego não dita as regras, e onde o entendimento e o respeito podem florescer. O silêncio não é uma fraqueza. Ele é a verdadeira força, porque ele é a escolha de não ser arrastado pela maré. Ele é a escolha de ser maior do que o conflito. E quando você faz isso, você realmente cresce. Número 17. O silêncio como caminho para a verdade. Em um mundo onde somos constantemente bombardeados por opiniões, informações e expectativas externas, a verdade se torna algo difícil de encontrar. Ela fica obscurecida pelo ruído das vozes ao nosso redor, pela pressão de ser algo que não somos, pela constante comparação com os outros. E no meio disso tudo, a pergunta se impõe: onde está a verdade? Como sabemos o que é real, o que é genuíno, o que é realmente nosso? Aqui entra o poder do silêncio. O silêncio não é apenas a ausência de som. Ele é um espaço de reflexão, de introspecção, de autodescoberta. Quando você se permite um momento de quietude, você começa a ouvir sua própria voz, aquela que está lá o tempo todo, mas que frequentemente é abafada pelo barulho do mundo exterior. E é nesse momento, quando você se cala e escuta com atenção, que você se aproxima da verdade. A verdade não é algo que alguém pode te dar. Não é uma fórmula pronta. Não é uma ideia que você lê ou ouve e adota como sua. A verdade verdadeira e profunda é algo que você descobre dentro de si, com clareza e autenticidade. E esse processo exige silêncio. É no silêncio que você começa a entender o que realmente importa para você, o que você realmente deseja, o que te move, o que te faz sentir vivo.
Em vez de seguir o que os outros definem como certo, você começa a definir seus próprios parâmetros. Você encontra sua própria voz, que talvez tenha ficado perdida no meio de tanto ruído. Sêneca, grande filósofo estoico, disse: "A verdadeira liberdade é ser capaz de viver conforme a própria natureza. E para viver de acordo com sua verdadeira natureza, é necessário se ouvir. O barulho das expectativas externas é uma distorção que te impede de ouvir sua própria sabedoria interna. O silêncio, portanto, é o caminho para a liberdade de ser quem você realmente é. Esse silêncio é desconfortável, sim. Ele pode ser assustador, porque ele exige honestidade. Quando você se cala, você se encontra com seus medos, suas dúvidas, suas inseguranças. E é justamente isso que muitos temem: encarar aquilo que está guardado no fundo da mente, sem as distrações e escapismos que o ruído oferece. Mas essa é a única maneira de encontrar a verdadeira liberdade, ao olhar para dentro, ao silenciar o exterior e ouvir as verdades que estão lá, esperando para serem descobertas. Não a verdade que os outros impõem, não a verdade que as redes sociais querem que você aceite, mas a sua própria verdade. Isso, meu amigo, é um exercício de coragem. No silêncio, você tem a oportunidade de desfazer as mentiras que você conta a si mesmo. Talvez você tenha acreditado por anos que precisa ser alguém que não é, ou que tem que seguir um caminho que não é o seu. O silêncio permite que você enxergue isso e comece a fazer escolhas mais alinhadas com sua verdadeira essência. E o mais maravilhoso disso tudo, quando você encontra sua verdade no silêncio, você se torna mais forte. Não porque você precisa se provar, mas porque você já sabe quem você é. E isso traz paz. Porque você não precisa mais buscar por validação externa. Sua verdade, silenciosa e poderosa, é suficiente. Então, da próxima vez que sentir a pressão de se adaptar, de seguir as expectativas alheias ou de agir por impulso, pare. Respire. Dê-se um tempo para se ouvir. Pergunte a si mesmo: isso que estou fazendo é verdade para mim? Ou estou apenas tentando agradar os outros? O silêncio te oferece a chance de encontrar essa resposta. E quando você a encontra, a vida se torna mais leve, mais simples e mais verdadeira. Porque a verdade nunca grita. Ela sussurra, no fundo, no silêncio. Espero sinceramente que esta mensagem tenha sido útil. Quero parabenizá-lo sinceramente por ter chegado até aqui e ter concluído o vídeo. Isso significa que você deseja melhorar como pessoa. Se gostou do vídeo, deixe seu comentário. Se não sabe o que comentar, comente gratidão. Assim saberei que assistiu até o final. Se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Inscreva-se agora e junte-se a nós. O estoicismo está cheio de ensinamentos como este, que são aplicáveis à nossa vida cotidiana. Portanto, encorajo você a continuar aprendendo sobre essa filosofia. Deixo aqui 2 vídeos repletos de sabedoria estoica para que você continue aprendendo. Até a próxima!